pedir ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Sabe o que é? O Salmo 27 estava sendo escrito por Davi, amém? Mas gente, Davi era um rei. Davi, ele tinha tudo que ele queria. Davi, ele não precisava de mais nada. Mas sabe o que ele queria? Dentre todas as coisas que ele podia desejar, ele falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Se você perguntasse para Davi o que ele queria: Davi, você quer um carro? Não quero um carro. Davi, você quer um ministério? Não quero um ministério. Davi, você quer dinheiro? Você quer uma esposa? Você quer, sei lá, cara, você quer alguma coisa, Davi? Ele falou: não, uma coisa eu peço ao Senhor. Ele falou assim: uma coisa, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Sabe o que o Senhor tem ministrado no meu coração? Davi, ele queria habitar na casa do Senhor porque ele tinha visto algo no Senhor que a gente não viu. Se a gente tivesse visto uma beleza em Deus, o nosso único desespero seria pela presença. O nosso desespero não seria por um cargo, o nosso desespero não seria por um ministério. O nosso desespero, seria pela presença. Sabe, eu acho que está na hora só da gente amar um pouco mais a Jesus. Sabe, se tem uma coisa que você pode fazer ao sair daqui, olha para essas crianças aqui, é amar Jesus, cara. Você não precisa de mais nada nessa vida. Eu falei um negócio pro pastor, que assim, se você tem uma missão nessa vida, se você tem uma missão nessa vida de ser um profeta, por exemplo, tá, você vai chegar no céu e você vai fazer o quê, mano? Se você for um profeta, você vai chegar no céu e você vai fazer o quê? Se você for um pastor, você vai chegar no céu e você vai fazer o quê, pastor? Mano, você vai chegar no céu e você vai fazer o quê, mano? Me fala, velho. O céu não é a gente vestido de branco por um longo tempo. A eternidade, pastor, não é a gente vestido de branco, mano. A eternidade é conhecer a Cristo, mano. Sabe? A gente vai passar uma eternidade conhecendo a Deus e a gente nunca vai entender o que Ele é. A gente vai passar uma eternidade tentando entender por que Ele nos amou e a gente nunca vai conseguir entender. Mas sabe qual que é o convite de Deus nessa noite? Meus filhos, por favor, não espera chegar no céu para me conhecer. Sabe qual que é o convite de Deus também? Sabe qual que é o convite de Deus? Filho, por favor, feche a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Desliga as luzes. Fala comigo. Meu filho, eu quero te ouvir. Eu quero que você deseje os meus pés, não as minhas mãos. Sabe, a gente não tem que amar a Deus por o que Ele faz, a gente tem que amar a Deus por quem Ele é. Sabe, essas crianças aqui, elas não sabem nem que é um carro. Elas estão chorando aqui na presença de Deus e a gente... Olha isso daqui. Elas estão chorando e a gente às vezes chega aqui na igreja e não consegue nem chorar, mano. Aonde estão as nossas lágrimas, mano?
Onde se uma criança está chorando, por que você não consegue chorar, cara? Quando foi que a gente parou de ter lágrimas nos nossos olhos pela presença de Deus? Então, o convite de Deus nessa noite, vamos ser um pouco mais, vamos amar Jesus, sabe? Vamos amar Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. A paz do Senhor, igreja. Vem.
A paz do Senhor, igreja. Graça e paz. Abram suas Bíblias em Romanos 8, 28. E sabendo Deus que faz todas as coisas, comparei para o bem daqueles que amam, e é aqueles que se chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu antes dos seus, predestinou para se tornar semelhante à imagem do Filho do Homem, enfim, a fim que ele fosse primeiro entre os seus irmãos. Eu tava louco pro pastor me chamar. Eu tava louco, eu tava orando, eu orei um monte de língua, orei e pedi. Mas eu tinha outra palavra, eu tinha palavra sobre descanso. Cara, Deus é tremendo. Gente, quando eu falei isso nas 48 horas, no sábado à noite, eu perguntei para os adolescentes que eu conheço qual que é o sonho deles. Qual que é os sonhos dos adolescentes? Se eu perguntar para vocês hoje, qual que é o seu sonho? Muitos vão dizer família, ir para o céu, viver bem, ter financeiro bem estável. Mas eu quero perguntar para vocês hoje, qual que é o sonho de Deus para vocês? Eu posso te explicar qual é o sonho de Deus para vocês hoje? O sonho de Deus, que Ele já criou você para ser um filho. Gênesis 1, 26, por favor. Um 26. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança de nós. Gente, quando vocês, acredito que todos vocês já leram Gênesis, não é verdade? Vocês já pararam para pensar que quando Deus criou o Éden, Ele está criando, criei a luz, criei o ambiente, criei o lugar para habitar nos meus filhos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu dei no mesmo dia. Eu falei, imagine meu pai criando a nossa casa para um dia vir meu filho e habitar comigo. Imagine meu pai criando a luz, imagine meu pai criando o Éden, para que depois façamos o homem à nossa imagem. Se eu perguntar para vocês, quem que eu sou a imagem de semelhança aqui? Eu sou do meu pai, eu vim dele. Então, vou perguntar para vocês, quando Deus estava falando, façamos o homem à nossa imagem, o que ele está falando? Facei meu filho para habitar comigo no Éden. Façamos meu filho para se relacionar comigo no Éden. Façamos meu filho para ter comunhão comigo no Éden. Gente, quando você lê Romanos e vê o capítulo 29, pois Deus conheceu antes do seu predestinou-se, tornar-se semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus é o nosso irmão. Quem entende? Jesus é o nosso irmão mais velho. Quando Deus façamos entre os irmãos, Jesus é o nosso irmão desde o princípio. Gente, quando façamos, nossa, coloca o 28 para mim, fazendo um favor. Sabendo Deus que aqueles que amai e que são chamados para o seu propósito. Calma, que é a minha NVT, a minha de Jurão. Tornar-se semelhante à imagem do Filho de Deus. Coloca Colossenses 1,15. O Filho
imagem de semelhança de Deus invisível. Jesus foi a imagem de Deus invisível na terra. E como é que eu quero chegar? O que eu quero falar tanto de Jesus na terra? Por que eu tenho que falar tanto? Porque Jesus foi tudo que éramos para ser na terra. Como assim, Enzo? Quem acredita que, quem já viu Jesus ter uma vida sobrenatural? Jesus não tinha uma vida sobrenatural, não. Ele não sangrava, gente. Ele tinha sentimentos. Então ele é o que? Humano. Por isso que ele veio em bebê. Ele veio para nos ensinar a ser homem. Gente, quem está entendendo? Que Jesus veio para nos ensinar a ser nós. Quando Jesus anda nas águas, o que Deus fala lá no princípio? Mandai no mar e nos peixes e tudo ao redor. Porque Jesus era para ser tudo que nós fomos na terra. Era para ser. Quando o Éden peca, ele está recusando tudo o governo de Deus para se tornar ele mesmo. Mas Jesus veio na terra para ser o filho do propósito. Gente, agora que vocês entendem que o Jesus veio para ser a nossa imagem e semelhança, para ser a imagem e semelhança de Deus na terra, eu quero falar 5 tópicos. Aumentou um para quem desconhece. Eu vou falar rapidão. Eu quero falar sobre humildade em Cristo. Gente, quem já conhece aquela famosa passagem que fala que Jesus lavou os pés dos discípulos? Quem conhece a passagem que fala que Jesus lavou os pés antes da ceia? Já pararam para pensar que Deus, Criador de todas as coisas, Rei de princípio, Rei do universo, Rei de todas as coisas, lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas? Gente, já pararam para pensar que o Rei de todas as coisas, o Rei do universo, lavou os pés dos pecadores? Sabe por que Jesus lavou os pés dos pecadores? Para nos ensinar a ser humilde. Porque Jesus, sendo Rei de todas as coisas, não se colocou em alto ego para se falar: eu sou melhor, porque eu não vou lavar seus pés. Eu sou melhor porque eu não vou lavar seus pés. Ao contrário, ele falou aqui: vem cá, meus filhos, botem o pé aqui para lavar. Já pararam para pensar: vem cá, Judas, eu lavarei os seus pés. Já pararam para pensar que Deus, sabendo da traição, Deus sabendo que Pedro ia negar Jesus, lavou os pés dos discípulos? Jesus era humilde de todo o coração, porque sabia de onde veio e para onde ia. Gente, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e veio para ser o Filho de Deus, a imagem e semelhança do Deus invisível, humilde. Humildes como Cristo. Quem aprendeu a ser humilde como Cristo? Eu posso ser tudo, mas eu não posso ser nada. Gente, gratidão em Cristo. Essa daqui foi bem rápida. Quando Deus estava lá e teve a multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixinhos, ele levantou para cima e falou: graça te dou, Pai. Menos Jesus tendo pouco, tendo 5 só, ele falou: graças te dou. Seja grato no pouco que você tem, porque Jesus nos ensinou a ser grato no poucos que temos, para que depois, Jesus, só quem conhece sabe que multiplicou e sobrou, porque ele foi grato em todo momento. Gente, ser grato, ser humilde como Jesus, viver em família como Jesus. Marcos 15, 33. Ao meio do dia, desceu sobre todas a terra uma escuridão que durou 3 dias e 3 noites. Próximo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: alô, alô, lá. Calma aí.
Quando ele... Calma aí, gente, que eu tenho que procurar aqui. Hello. Diz, Pai, por que me abandonaste? Quando Deus está falando assim, Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus era trino, era Pai, Filho e Espírito Santo desde o princípio. Jesus veio na terra, se fez pecador e ainda se fez órfão para você se tornar uma família em Cristo. Gente, Jesus veio aqui para nos ensinar a viver em família, porque Jesus desde o princípio vivia a família, trindade. Viver em trindade, viver em comunhão como igreja. Viver em comunhão como igreja. Jesus andava com os pecadores, andava como uma família, falava meus filhos, meus irmãos. Jesus vivia em família, ele era uma família. Agora olha para o seu irmão e fala, eu sou filho de Cristo, porque a graça me alcançou. Cristo se fez órfão para eu ser como irmão. Cristo se fez órfão para olhar para o lado e falar, eu tenho um irmão. Agora, vocês precisam entender que viver em família é você entender que seu irmão tem a graça, você tem a graça e todos nós temos a graça. Então ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais. Somos todos salvos pela graça. Sem a graça não temos nada. Então, para que brigar, gente? Vamos viver em comunhão, vamos viver a família que Jesus queria que nós fôssemos. Rapaz do céu. Filhos como Cristo. O quarto. João 8. Deixa eu lembrar. João 8. Jesus disse assim, Jesus voltando a falar ao povo, disse, eu sou a luz do mundo, e se me seguirem, não andarão na escuridão, pois terão a luz da vida. Jesus sabia quem ele é, então ele sabia que ele tinha luz. Quero perguntar para vocês, o que vocês acham que é ser filho? É ser mais ou menos de Cristo? Ser mais humano ou ser menos carnal? Gente, Deus não nos chamou para ser mais ou menos. Ser mais é orgulho e ser menos é autoestima. Jesus nos chamou para ser luz no mundo escuro. Então Jesus nos ensinou a ser humildes, a ser gratos e a viver em família. Viver como filho de Deus na terra. E o quarto é descansar como Cristo descansava. Gente, eu ia falar isso bem antes. Êxodo 5 vai contar a história. Êxodo 5 vai contar a história de Moisés. Não dá tempo de mim ler toda a história, mas vocês têm que ler para entender. Moisés estava indo para Faraó e falou, liberta o meu povo. E Faraó falou, não vou libertar. E o que Faraó fez? Truplicou o trabalho dos israelitas. Qual que é o trabalho que o diabo quer nos fazer? Nos distrair com tanto trabalho que não temos mais tempos para a cruz. Quando o Faraó fala, triplique o tempo deles, vocês não vão mais festejar o seu Deus, vocês vão trabalhar para mim. Quando nós paramos para pensar nesse mundo que fala trabalha, que os coaches falam trabalha enquanto eles dormem. A frase de hoje em dia é trabalha enquanto eles dormem. Mas posso te contar um negócio? Deus descansou. No 6º dia, Deus descansou. Deus precisava descansar? Não precisava, Deus é Deus. Sabe o que Deus estava ensinando? Um mandamento. Descansar. Descansar. Deus estava ensinando nós, descansa, porque sem descanso você não tem deleite. Quando Deus fala que descansou, ele foi no Éden e andou com Adão. Ele falou, vou deleitar as coisas que eu fiz, vou deleitar o filho que eu fiz. Quando Deus nos fala, descansa, ele fala,
aproveito o meu tempo com você. E o que Faraó queria fazer? Cortar o tempo. E o que o mundo quer nos fazer? Trabalha, 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 trabalha. Para vocês não terem mais tempo com Deus. Para que vocês não tenham mais tempo de ter as festas com Deus. Gente, nós não caímos mais no pecado, nós já somos crentes maduros. Quem crê que Deus pode nos ajudar em todos os momentos. Então o diabo já sabe que você não vai cair nos vícios de sempre. O diabo sabe que você não vai cair na pornografia, no nada. O diabo já sabe que você não vai xingar do nada. O diabo vai fazer o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. Meu trabalho não dá mais tempo de me orar. No meu trabalho não dá tempo mais de me agradecer. Gente, eu queria falar para vocês que quando Jesus pregava, ele tinha o tempo dele e falava: vou para um monte, orar e agradecer, porque ele descansava e se deleitava no Senhor. Então, gente, não se percam no trabalho, agradeçam, vivam como Deus, descansa, humildade, gratidão e ser filho em família. Em nome de Jesus, cópias de Jesus nessa terra. Glória a Deus. Nós ouvimos aqui apenas 2 adolescentes, mas pensa que nessas 48 horas, praticamente quase todos que estiveram aqui deram uma palavra, pregaram. Deus está levantando uma geração, meus irmãos. Amém ou amém? Meus irmãos, vamos ofertar na casa do Senhor? Não, eu vou perguntar de novo. Vamos ofertar na casa do Senhor? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eduardo e a Karen está aí? Alguém viu? Cadê o Eduardo e a Karen? Cadê? Chama o Eduardo. Karen, você consegue vir aqui na frente? Eu não sei quem está na escala hoje para ficar no gasofilácio, mas hoje a gente vai mudar. Quem vai ficar no gasofilácio hoje é a Karen e o Eduardo. Amém ou não amém? Passa a maquininha para outro, Eduardo. Pega o gasofilácio. Tua esposa não pode pegar peso não, então pega por ela, varão. Pastor, por que você está mudando? Para quem não conhece, esse casal é um casal de amigos abençoado. São irmãos que me ajudam diretamente ou indiretamente aqui na área administrativa da igreja. E essa igreja começou na sala da casa desse casal. Na sala da casa desse casal, Deus liberou uma palavra aos nossos corações que parecia muito impossível. E saímos de uma sala para uma garagem. De uma garagem para um salão de 180 metros quadrados. Com um ano nós viemos para um barracão que hoje de templo tem quase 400 metros quadrados e terreno 600 metros quadrados. E eu venho relutando coisas pessoais minhas sobre questão de crescer a igreja. Pergunta por quê, pastor? Porque dá uma dor de cabeça. Mas o nosso intuito, quando nós começamos um culto na casa do Eduardo e da Karen, nunca foi começar algo para ser uma igreja grande. A gente só queria adorar o Senhor, servir Jesus. E o nosso intuito ainda continua sendo esse, servir Jesus, ganhar almas para o reino do Senhor. Tanto que Água Viva tem um slogan. Um dos slogans da Água Viva é transformando vidas. E esse é o nosso propósito, transformar vidas. Mas nessas 48 horas, Jesus tem falado muito no meu coração. E eu disse para Jesus, eu não vou ser mais um impedimento para o crescimento da igreja. Porque eu confesso para a igreja que chegou momentos que eu disse, Senhor, está bom por aqui. Está tranquilo, já cresceu demais, eu já não estou dando conta do que tem. Aí eu fiquei sentado aqui alguns momentos, ouvindo esses adolescentes pregar. E fui vendo palavras que foram ministradas, homens e mulheres de Deus ministrando palavras, e Deus me disse, você não está sozinho. Então Deus está levantando o exército para cuidarmos de vidas. E eu não vou ser mais impedimento para esse crescimento, amém ou não amém? Eu quero dizer que meu coração está livre. Se Jesus quiser expandir as paredes, Ele vai. Se Jesus quiser nos dar um terreno para a gente construir algo, a gente vai.
Se Jesus quiser nos dar o quarteirão, a gente vai. Não, alguém precisa pegar esse negócio aqui. E por que eu chamei o Eduardo e a Kari? Porque eu vou dar aqui uma palavra para vocês dois, Eduardo e Kari. Olha para mim aqui. Vocês se virem. Se virem. Lembra da nossa conversa quando a gente saiu lá daquele salão para esse barracão? Parecia possível a gente reformar tudo isso. Eu vou contar um testemunho que eu acho que eu não contei ainda em público isso. O Eduardo chegou em mim um dia e disse: pastor, é loucura. Eu disse que foi. A gente estava contando os dízimos e ofertas do culto, e terminamos de tirar dos envelopes e fomos rever os envelopes para ver se não tinha ficado nenhuma oferta. E quando eles começaram a rever os envelopes, tinha dinheiro de novo dentro dos envelopes. Sabe o que aconteceu? O dinheiro começou a multiplicar, porque a gente tinha uma reforma para fazer e a gente não tinha nenhum grande empresário nos bancando. O que a gente tinha era uma fé, uma esperança e obedecendo a voz de Deus. E Eduardo e Kari, olha aqui para mim. Olha para mim aqui, Eduardo. Eu vou voltar a obedecer a voz de Deus. Se for para crescer, eu não sei quantos milhões a gente vai precisar. Porque eu passo nesses terrenos aqui, me assusta, eu digo: Senhor, é impossível. Eu sou meio louco, eu fui perguntar nos terrenos ali, um que tem ali de quase 1.500 metros quadrados, aí o cara falou: é 4 milhões, eu disse: é louco. Eu estou com a galera celular errada, o pessoal, a diarista, o irmão, o pedreiro, mas tem até pedreiro aqui comprando 2 casas, foi contado o testemunho aqui esses dias. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas começa a orar diferente nesses envelopes, Deus vai voltar a multiplicar. E eu quero profetizar sobre a vida da igreja, porque eu não estou orando para Deus mandar aqui, se Deus quiser mandar, amém, pessoas prósperas, mas se Deus quer nos dar um crescimento primeiro, eu quero que venha da prosperidade dos irmãos que fazem parte dessa casa. Eu quero ver Deus te abençoar, Deus multiplicar na tua vida, porque Deus não vai te pedir nada que antes Ele não tenha te dado primeiro. Eu tenho ensinado esta casa que não é por barganha que você oferta, mas é por gratidão, é por voluntariedade. Eu não quero aqui mexer no teu emocional para que você que ofertar R$2 só porque o pastor está falando, você vai ofertar mais. Não é sobre isso, porque a Bíblia diz que é voluntariamente. Eu não sei quanto que você vai ofertar hoje, mas eu sei que o dono da obra, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele manda o que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, e eu não sei como Ele vai fazer. Mas eu chamei o Eduardo e a Karen hoje aqui porque é um ato profético. Eu não vou perder o ambiente espiritual que está acontecendo. Nesse ato profético, Eduardo, a bênção espiritual e financeira que chegou para a tua casa, depois que vocês abriram a porta da casa de vocês, vocês sabem o que eu estou falando. Esta bênção que chegou sobre a vida de vocês, vai derramar sobre a casa desse povo. E não importa quem está falando sobre crise nesse ano de 2026, eu tenho reforçado que a igreja não anda em crise, a igreja anda em Cristo. Pode profetizar na vida desse povo. Deus vai voltar a fazer outra vez nesta casa. Deus vai voltar a fazer outra vez nesta casa. Pega a tua oferta, você que trouxe. Pastor, eu não trouxe uma oferta, não tem problema. Você vai ser abençoado também em nome do Senhor Jesus Cristo. Fecha o teu olho onde você está, eu quero te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vamos ofertar na tua casa. Jesus querido, não estamos pedindo nada em troca. Nós estamos só em gratidão, Senhor, reconhecendo, Senhor amado e santo, que o ouro e a prata desse mundo é passageira. Enquanto nós estivermos, Senhor amado, com a posse do ouro e da prata, para trabalharmos para Ti, para ganhar almas, para criarmos um ambiente de adoração, nós vamos investir no ambiente de adoração, Pai querido e santo. Pai querido, estamos em 2 anos que começamos essa igreja, e hoje mesmo eu contemplava, e Pai querido, eu perguntava como, é impossível, e até hoje eu não tenho uma explicação como o Senhor fez para reformar tudo isso, como o Senhor fez para trazer o recurso de tudo que nós podíamos. Senhor, então eu paro a partir de hoje de perguntar como vai ser o recurso para o terreno, como vai ser o recurso para a construção, como vai ser o recurso para a expansão. Eu paro de perguntar e eu aceito a partir de hoje, Senhor amado, o Senhor vai mandar o maná necessário do céu, o Senhor vai mandar o recurso necessário do céu, porque, Senhor amado, a tua vinda está próxima, e nós não estamos construindo nada, Senhor amado, para nós, Senhor amado, nos temos como herança. Nós só estamos construindo o ambiente, Senhor, porque logo logo o Senhor Jesus vai voltar, e vai ficar tudo isso por onde
anticristo, mas nós vamos subir para o céu e glorificarmos e entendemos que nós investimos no que é eterno e alcançamos a glória vindoura. Assim eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que trouxe sua oferta, que trouxe o seu dízimo, traga, se for voluntariamente, se for do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Jesus, glorifique o nome dele. Nem todas as palavras do mundo seriam suficientes para agradecer a tua gratidão, Senhor. Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, exalte ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos, louve ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda antes de ouvirmos a palavra do Senhor, tem uma família de amigos de São Paulo que está aqui. Vocês acreditam nisso? Cadê nosso irmão Edson, a irmã Genifran, a Karina? Fiquem de pé. Glória a Deus. Estão acompanhados também, eu fiquei sabendo, com uma irmã aqui de Londrina, que estão com eles. Fiquem de pé. O que eu pedi para essa família ficar de pé? Os irmãos que podem, dá uma olhada lá atrás, estão sentados lá atrás, gente. Eu queria que pelo menos uns 2, 3 obreiros fossem dar um abraço neles. Eu preciso contar isso. Há quase 10 anos atrás, eu estava para casar com a pastora Bruna. Vocês acreditam nisso? E a gente numa fase não muito boa, pastor Jonatas, missionário, dependendo do Senhor como eu dependo até hoje. Eu olhei para essa mulher e disse: eu não tenho condição de te dar um casamento, mas você casa comigo só no cartório? E a gente pede para o pastor orar e a gente casa e vamos viver a nossa vida. E ela disse: eu aceito. Só que 30 dias antes do nosso casamento, uma pessoa procurou a pastora Bruna e diz assim: eu vou te dar o vestido de noiva. Aí eu falei: tá, mas com vestido de noiva no cartório não combina. E a nossa irmã Genifran, que está ali, ela, sabendo da nossa história, ela se uniu com uma das nossas irmãs que ofertaram o vestido para a pastora Bruna, e ela nos abençoou com toda a arrumação do casamento na igreja.
E eu precisava publicamente testemunhar isso com a igreja, porque vocês fazem parte da minha história e da história da minha esposa. E pela primeira vez eu recebi uma mensagem da Karina, que é filha da nossa irmã Jenifran, que estaria conosco aqui. E a pastora Bruna falou: eu vi eles lá. Eu disse: eu vou testemunhar isso diante da igreja. Eu quero honrar vocês diante disso. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quero dizer para vocês que esse casamento tem sido uma bênção e tem gerado filhos espirituais. E vocês fazem parte disso também. Eu queria convidar a igreja a aplaudir o Senhor Jesus Cristo por essa família, amém? Deus abençoe, se sintam muito bem-vindos nessa casa. Como eu já disse para o nosso irmão, vão embora sem me dar um abraço não, em nome de Jesus. Pode se assentar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há mais alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Se tem, dê um sinal assim com a tua mão. Há mais alguém? Tem ali, tem aqui, olha que benção. Vamos fazer o seguinte: você que nos visita hoje pela primeira vez, você pode ficar sobre os seus pés também? Aqui, ali, mais alguém? Você vai também receber um abraço de um dos nossos obreiros ou obreiras. E esse abraço é uma forma que a comunidade evangélica Água Viva tem para te dizer que você é muito bem-vindo aqui nesta casa. Você está na casa do nosso Pai. Se sinta muito bem-vindo nessa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. E para ganharmos tempo com amor, com carinho, como é que a comunidade evangélica Água Viva Zona Norte gostaria de receber os nossos visitantes? Bem-vindos em nome. Não, segura. Não, desse jeito eles não vão voltar não. É que faltou respira fundo, né? Respira. Vai lá então, respira sorrindo. Então se prepara. Como é que a comunidade evangélica Água Viva Zona Norte vai receber os nossos visitantes? Bem-vindos em nome do Senhor. Volte sempre. Traga mais gente. Oh, glória! Aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. André, sobe aqui. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém ou não amém? Nosso presbítero André está incumbido de nos trazer uma palavra do céu hoje. Nós fugimos um pouquinho da nossa rotina hoje. E graças a Deus, que esse negócio de rotina é chato demais. Ele vai se virar no tempo que ele tem. E eu creio que Jesus vai usar ele. Amém ou não amém? No 3, vamos dar uma palavra de conforto para ele. Karina, olha como a gente dá a palavra de conforto aqui para o pregador aqui em Londrina. No 3, uma palavra de conforto, igreja. 1, 2, 3. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória. Vamos lá, hoje eu tô internacional hoje. O João me emprestou o Mac dele, vamos lá. Esse é. Glória. Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu desejo que o Senhor fale ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração. Também quero agradecer ao pastor Jonatas, pastora Bruna. Deus abençoe pela oportunidade. Também a minha esposa, a minha filha que está ali. Na segunda fileira ela veio. Ela está até acordada para me ouvir. Se pregar errado, já vai falar, né? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Acho que todos acharam, né? Amém? A Bíblia diz assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Eu estou lendo na versão NVT, tá bom? E
Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sobre a guarda de um oficial romano chamado Júlio. Diga assim: Júlio, guarde esse nome, capitão do regimento imperial. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. Diga assim: estavam previstas, mais forte, crente, estavam previstas diversas paradas. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. E Atos, capítulo de número 27, ele começa a narrar uma jornada muito tumultuada do apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele está indo em direção a Roma. E essa viagem, ela é destinada a levá-lo a um tribunal para ser julgado. E nós vamos entender que durante essa caminhada, torna-se uma saga onde ele enfrenta muitos ventos contrários. E a Bíblia vai dizer que durante esta viagem, ele enfrenta uma tempestade muito grande no mar Mediterrâneo. E essa narrativa, ela vai destacar alguns desafios enfrentados pelo apóstolo e também pelas 276 pessoas que estavam dentro deste navio. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mas se estivermos em 277, aqui estamos nós dentro desse barco. Amém? E desde ventos adversos e até a perca da orientação. E tudo isso resultou-se por causa de uma tempestade. Estava ameaçando a vida do apóstolo e a vida daqueles que também estavam dentro do barco. E no auge da crise nós vamos ver, e nós já vamos chegar lá, que Paulo, ao invés dele reclamar da tempestade que sobreveio contra o navio, ele se levanta como um líder dentro daquele barco. E para você que gosta de tema, de mensagem, eu estava meditando e falei: Senhor, o que dizer? Porque nós vamos ver que Paulo, ele tem um desejo no seu coração. E o desejo de Paulo é ir para Roma. E aí eu disse: então, se tem um desejo e está alinhado com o coração de Deus, se torna uma promessa. E se tem uma promessa, existe um processo para chegar nessa promessa. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Porque você pode ter recebido uma promessa, mas existe um processo que você precisa passar para que essa promessa se cumpra. E nós vamos ver que Paulo, ele tem o desejo no seu coração de ir para Roma. O desejo de Paulo é chegar em Roma e pregar o Evangelho. Se nós lemos a carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 1, ele diz: eu tenho orado ao Senhor para que Ele me envie até vocês. Eu tenho o desejo no coração de visitar os irmãos. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. E o versículo de número 2 ele segue dizendo: e o meu desejo é ir ter com vocês. Então nós vemos que Paulo, ele tinha o desejo. E há algumas coisas que muitas vezes, e eu aprendo algumas coisas, que existem algumas vontades nos nossos corações que é o próprio Deus que coloca, porque existem pessoas que precisam ser salvas por causa desse desejo que surge no nosso coração. Porque se Paulo não manifesta o desejo de ir para Roma, dificilmente Deus, ele teria alguém disponível naquela época. Não que Deus não levantaria, mas a diferença entre Deus levantar e ter alguém que deseja é muito diferente. E nós vamos ver que o desejo de Paulo é ir para Roma, e o propósito de Deus era que alguém fosse em Roma pregar o Evangelho. E para o ministério de Paulo isso é muito desafiador, é uma transformação. E o desejo de Paulo em ir a Roma se torna então, a partir do livro de Romanos, capítulo de número 10, uma promessa. Ele começa a desejar ir para Roma. E Deus, ele vai dizer para Paulo: Paulo, fique tranquilo, você vai chegar em Roma. Dentro do navio, dentro da tempestade, Deus disse: Paulo, você vai chegar em Roma. Era Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu vou realizar o desejo que está no seu coração. Agora, o que eu acho extraordinário nisso tudo é que Deus faz a promessa a Paulo, só que Ele não revela o processo como Ele vai cumprir a promessa na vida de Paulo. E às vezes nós recebemos uma promessa do Senhor,
E nós queremos que Deus detalhe como Ele vai fazer a promessa. O Senhor me chamou para pregar, mas como o Senhor vai fazer? O Senhor me chamou para cantar, como o Senhor vai fazer? O Senhor me chamou para curar, como que o Senhor vai fazer? Agora, eu quero te dizer algo, assim como Deus, Ele quis que Paulo cresce na promessa, o Senhor, Ele não precisa que você entenda o processo do que Ele vai fazer. Deus, Ele precisa que você creia na promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Porque mais importante do que entender o processo, é crer que existe uma promessa na sua vida. E nós vamos ver o apóstolo Paulo nessa saga. E Deus, quando faz essa promessa, Ele só faz uma promessa na vida de alguém, porque Ele sabe que essa pessoa vai suportar o processo. Ninguém recebe uma promessa sem antes Deus saber que aquela pessoa é capaz de suportar o processo pelo qual está passando. E é por isso que Deus, Ele não vai te revelar o processo do que você vai passar. É por isso que Deus, Ele não vai te revelar o que você vai viver durante a trajetória. Porque se Ele te revelar, talvez você não viva os propósitos dEle. Só que o Senhor estava já dizendo para Paulo: Paulo, eu já te dei a estrutura para suportar o processo. Eu já te dei a estrutura para suportar tudo isso. Então quero uma palavra de consolo. Deus já te deu estrutura para suportar o que você está passando. Deus, Ele já te deu estrutura para você viver o processo dessa promessa. E Paulo, ele está indo a caminho de um julgamento. Ele vai ser julgado injustamente. Paulo, ele vai apanhar nesse processo. Vão conspirar contra a vida de Paulo. Vão tentar matar Paulo. Paulo vai passar por uma série de acontecimentos. E agora, Paulo, ele tem que entrar dentro de uma embarcação. Uma embarcação de Cesareia para Roma. E é interessante que quando nós falamos de embarcação, nós podemos trazer para as nossas vidas, porque a nossa vida é considerada e pode ser descrita como uma grande embarcação dentro de um mar. Porque a Bíblia diz que o Espírito sopra, nós não sabemos para onde vai e nem de onde ele está vindo, mas nós queremos ir com ele. E o apóstolo Paulo agora ele entra num barco, ele entra dentro de um navio. E sabe, essa grande navegação de Paulo, ele precisou entender, e nós precisamos entender, que nem sempre todos os ventos serão favoráveis. Nós estamos esperando entrar dentro de um grande navio, dentro de um cruzeiro, e que todos os ventos sejam favoráveis, aonde nós vamos ter dias bons, aonde nós vamos ir para a sacada do cruzeiro e vamos conseguir contemplar o mar. Só que Paulo, ele entra dentro de um navio e ele começa a entender que às vezes, mesmo estando dentro da promessa de Deus, a viagem pode se tornar turbulenta. Às vezes algumas coisas vão se perder durante o processo da navegação. Às vezes nós precisamos entender que a navegação vai ser incômoda, vai ter dificuldades, vai ter perdas, vai ter pessoas que quando a tempestade vier, ela vai querer te lançar tudo no mar e te abandonar. E aí, Paulo, ele tinha uma promessa. Diga, Paulo tinha uma promessa. Isso é muito lindo. Agora fala, eu tenho uma promessa. Agora Paulo, com esta promessa que ele tem sobre a vida dele, ele entra dentro de um navio. Porém, Paulo ele não entra como ele desejava. Não, pastor. Muitos de nós estamos esperando entrar dentro de um navio e sermos apenas os tripulantes que vamos viajar, ser apenas aqueles que vão na cabine executiva. Mas a Bíblia diz que Paulo ele entra como prisioneiro, porque se Deus precisa de alguém em Roma, ele vai enviar Paulo. Mas ele não disse que enviaria Paulo num cruzeiro marítimo. E aí eles saem de Cesareia. E aí ele chega num lugar chamado Sidom. E é interessante que quando eles chegam em Sidom, a primeira coisa, lembra que eu falei um nome? Qual o nome que eu falei para vocês decorarem? A primeira coisa que esse homem vai fazer, ele olha para Paulo, ele tinha um carinho tão grande por Paulo, que ele fala assim, Paulo, nós chegamos em Sidom. E eu sei que aqui em Sidom você tem amigos, Paulo. Então eu vou te liberar. E dentro de um processo de julgamento, não cabia no pensamento liberar um preso para visitar alguns amigos.
Até porque não sabia se esse preso poderia voltar. Mas Júlio olha para ele e fala: Paulo, eu vou te liberar para visitar alguns amigos. E a viagem de Paulo, então, quando ele chega em Sidom, que parece ser uma viagem muito tranquila, não tem vento contrário, não tem nenhum tipo de dificuldade. Eles chegam lá, a viagem dura um dia. Aí Júlio permite que Paulo vá ver seus amigos. Sabe o que é interessante? É que se Paulo vai ver os seus amigos, é porque algum dia Paulo passou por Sidom e cultivou amizades naquele lugar. Agora a pergunta é: se hoje você voltar no teu lugar de necessidade, os teus amigos te recebem lá? Porque Paulo, ele sabia como cultivar amizades. Paulo, ele ajudava pessoas. E tudo que Paulo plantou em Sidom, agora ele começa a colher durante essa viagem. Por quê? Porque a primeira vez que Paulo passou por lá, ele plantou, mas agora ele começa a colher. E aí Sidom não estava no itinerário, mas Deus sabe todas as paradas que nós precisamos fazer a caminho da nossa promessa. Por quê? Ele sabia que Paulo ia ter necessidade, ele sabia que Paulo ia precisar de alimento. E alguns historiadores dizem que Paulo passa por lá e os amigos ajudam ele com roupas, com alimentos. E aí Paulo volta para o navio com a sua mala pronta, com comida. E o mais interessante é que quando Paulo passa em Sidom, ele cuida de pessoas. Agora, quando ele vem como prisioneiro, ele está sendo cuidado. E olhando esse contexto, nós temos que nos perguntar: se hoje nós voltarmos em alguns lugares que nós passamos, essas pessoas nos receberão lá com alegria? Essas pessoas nos ajudarão no processo que nós estamos passando? Porque Sidom não estava nos planos de Paulo, mas Deus sabia que ele precisava passar lá. Sidom é um lugar onde Deus traz cuidado para a vida de alguém. Sidom é um lugar onde Deus te leva para cuidar da promessa que Ele fez na tua vida. Sidom é um lugar onde Deus ele planta um hospital para que pessoas cuidem de você. Porque Ele sabe que se você não tiver amigos, você não suporta o processo. Ele sabe que se você não tiver pessoas que te auxiliem, você não suporta o processo. E agora, Paulo, ele entra, nós vamos ver Júlio, ele está procurando um navio, e agora ele entra e acha um navio de Alexandria, e eles começam a ir para Mirra. Só que aqui começa um ponto, porque a viagem até Sidom durou apenas um dia. Agora, quando ele vai para Mirra, a viagem começa a se tornar um pouco complicada, porque eles vão ter que navegar contra alguns ventos contrários. Então entenda uma coisa: o fato de nós termos ventos contrários não significa que nós estamos na direção errada. Nem sempre quando nós estamos na direção certa, os ventos serão favoráveis. Mas eu estou caminhando com Cristo. Mas quem garantiu que caminhar com Cristo é só ter ventos favoráveis? Mas Jesus, Ele nos prometeu algo. Ele nos liberou uma palavra. Ele disse: tem de bom ânimo, porque se você lutar contra os ventos, você chega em Mirra. Se você lutar contra esses ventos que estão tentando parar a promessa de Deus sobre a tua vida, você vai chegar. Agora, os ventos contrários, eles não podem nos impedir de nós chegarmos no nosso lugar de destino. Porque mais importante do que nós andarmos em velocidade, é nós andarmos na direção correta. Não adianta nada você correr e correr para a direção errada. A viagem se torna complicada, começa a ficar um pouco lenta. Eles entram nesse navio. E é interessante que tudo isso parece com a nossa vida. Porque é muito gostoso chegar em Sidom e ter amigos para nos receber. Mas como é difícil ter que sair de Sidom, aonde nós estamos sendo cuidados, aonde nós estamos sendo alimentados e tratados, e nós temos que ir para o mar de novo, em direção a Mirra, aonde nós vamos encontrar ventos contrários. E parece que na nossa vida é da mesma maneira, cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. E a Bíblia diz que passando muitos dias, eles navegando, a navegação estava lenta, o vento contrário soprava contra eles, impedia que eles fossem adiante. E chega num ponto que eles dizem: olha, nós chegamos aqui na frente de Senito. E aí logo nós entendemos pela leitura que a expectativa deles, pastor, ela está muito longe. Mas eles dizem: nós navegamos tanto,
Nós andamos tanto, viajamos tanto, enfrentamos tantos ventos, e nós estamos aqui ainda. Mas a navegação não estava lenta. O vento era contrário. Mas eles não estavam aonde eles queriam, mas eles estavam aonde Deus determinou que eles estivessem. Só que nós vamos ver que com muita dificuldade ele chega a um lugar, e esse lugar pega. E olha para o seu irmão, eles chegaram, fala assim, eles chegaram a bons portos. E aqui vai pegar um pouco, mas como diz a pastora Bruna, vai doer, mas vai. Talvez hoje você está dizendo assim, mas André, eu já projetei para o ano de 2026 estar muito mais longe do que eu estou hoje. Eu projetei estar em outro nível, em outro patamar, e parece que a navegação está lenta, está tudo indo devagar na minha vida, parece que tudo está parado, o vento contrário está soprando. Eu estou em um lugar onde eu não esperava estar. Não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Não estava na sua agenda, mas estava na agenda de Deus. Não estava no seu itinerário, mas estava no itinerário de Deus. Eu já queria estar tão longe. Eu queria estar em tantos os lugares. Parece que eu estudo e fico no mesmo lugar. Quer saber? Não adianta navegar muito rápido, porque tem gente que está navegando tão rápido e está na direção errada. Tem gente navegando rápido, você vê e fala assim, meu Deus, aonde essa pessoa está? Ela já está muito mais longe do que eu, ela está vivendo muito mais coisas do que eu. Mas a pergunta é, a direção dela está correta? Porque mais importante do que nós andarmos rápido demais é você saber para onde você está andando. Está lento, mas está na direção certa. Tem vento contrário, mas está na direção correta. Você não está onde esperava, mas está na direção correta. Você não está onde você queria que você estivesse, mas você está na direção correta. Você pode até estar lento, mas não está parado. Você pode até estar lento, mas não estagnou no processo. Você pode até estar lento, mas você está evoluindo. Deus está trabalhando para que você, quando alcançar a promessa, esteja pronto para alcançar. E aí eles chegam em bons portos, e a Bíblia diz que eles precisavam invernar. Irmãos, e é interessante que o inverno, eles chegam para todo mundo. Quem gosta do frio, dá glória a Deus. Amém. Eu não gosto. Não gosto de inverno. Mas o inverno ele chega para todo mundo, e a Bíblia diz que quando ele chega em bons portos já é inverno. E eles precisavam procurar um lugar para eles dormirem, porque normalmente no inverno, naquela época, não se navegava. Por quê? Porque não tinha o que nós temos hoje, a evolução que tinha hoje. Eles se orientavam pelo céu, pelas estrelas, e se está inverno, o tempo está fechado, não tem como se orientar no mar. E aí eles chegam em bons portos, o lugar, é até bonito o nome, bons portos. Mas o lugar não era bom porque era cômodo, o lugar era bom porque ele era seguro. Então entenda algo, nem tudo que é bom é cômodo, mas se o Senhor permitiu que eles chegassem em bons portos, é para que eles estivessem seguros durante a tempestade. Bons portos é um lugar que nos traz segurança, mas não nos traz comodidade. Porque Paulo, ao analisar toda aquela situação, ele percebe que a navegação começa a ficar complicada. Ele fala, gente, eu estou percebendo que se nós continuarmos nessa navegação, nós vamos ter muitas complicações. Nós vamos ter dano não só para o navio, mas para todos que estão dentro do navio. E aí é um problema porque Júlio ele começa a ouvir o piloto e ele diz assim, olha, nós precisamos procurar um lugar. Não, mas vamos para Fenícia. Por quê? Porque em bons portos não tinha comodidade, não tinha as adegas que Fenícia podia oferecer, não tinha meretrizes que Fenícia podia oferecer, não tinha baladas como Fenícia podia oferecer. Então bons portos era um lugar chato. Por quê? Porque não agradava a carne. E todo lugar que não agrada a nossa carne se torna chato. Bons portos não tem muitos atrativos para a nossa carne, mas tem um porto muito próximo, que aí chama Fenícia,
E ali eles poderiam fazer todas as sortes que eles quisessem, como era de costume, parar nas cidades e se relacionar com as meretrizes. Para quem não sabe o que é meretrizes, são as prostitutas. E aí eles poderiam se relacionar durante o inverno, então agradaria a carne. Só que nós vamos ver que todos ali naquele navio, eles estavam decididos a ir para Fenícia. E Paulo dizendo, não é bom nós continuarmos a navegação. Bons Portos foi o lugar onde Deus preparou para que eles passassem pelo processo da promessa. Mas muitas vezes nós pulamos lugares que Deus precisa que nós estejamos. Porque é melhor eu pular alguns lugares do que eu permanecer aqui, porque vai demorar muito. É melhor eu tentar adiantar a viagem, é melhor eu tentar adiantar o meu processo, é melhor eu tentar adiantar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Porque se eu ficar aqui, o inverno vai chegar, e durante o inverno eu não vou conseguir navegar. Então perceba uma coisa, quando você começa a buscar a sua comodidade, você esquece da sua segurança. Porque eles estão atrás de um lugar atrativo e não de um lugar de descanso em Deus. Eles estão atrás de um lugar que sacia a alma e a carne, mas não em um lugar que sacia o espírito. E aí eles partem para a Fenícia. E aí nós vamos entender que a viagem ela começa a ficar. Agora você sabe por que o piloto? Porque Júlio ouviu mais o piloto do que Paulo? Porque o piloto estudou para ser piloto. O piloto estudou sobre o mar. Ele sabia sobre o vento. Ele conhecia o clima. E o maior problema é que Paulo não é piloto. Paulo não sabia dirigir nem pilotar um navio. E o piloto a quem fala com Paulo, o piloto a quem falou com Paulo, você acredita, pastor, que o piloto também não estudou? O piloto que falava com Paulo? Porque há um problema. O piloto que está no barco estudou. Agora o piloto que falou com Paulo, ele não entende do mar, ele criou o mar. Ele não entende de vento, ele criou o vento. Ele não entende das ondas, ele criou as ondas. Ele não entende de clima, ele criou o clima. Ele não entende de estações, ele criou as estações. Ele fez o mar e manda no mar. Ele fez o vento e manda no vento. Ele é o dono das estações, ele conhece todos os climas. Então tome cuidado, você pode ter muita complicação se você decidir começar a ouvir pessoas que não devem, ao invés de ouvir a voz de Deus. Porque podemos ter diploma, mas quem nos ensina é Deus. Podemos ter muitas coisas, mas a sabedoria quem dá é o Senhor. E você vai evitar muitos problemas que eles não deram ouvido, se vocês decidirem ouvir a voz do Senhor. E aí eles começam a caminhar, e é interessante, irmãos, que parece controverso, mas eles entram no navio e eles vão começar a caminhar, eles vão começar a navegar. E a Bíblia diz que um vento brando do sul sopra sobre a embarcação. A Bíblia diz que eles levantam até as velas. E quando um barco levanta as velas é porque ele já está chegando no lugar de destino. Ele não precisa mais navegar, já está tranquilo. Tudo apontava, nós já estamos no lugar. Nós já chegamos em Fenícia. Mas o texto é extraordinário. Coloque aqui para mim, versículo de número 14. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 14. Vai chegar. 27. Falei, meu Deus. 27, 14. Vai chegar. Chegou. Coloca o 13. Já a gente chega aí. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso eles levantaram a âncora, as velas, e aí eles foram costeando. Agora coloca o 14. Irmãos, mas o tempo mudou de repente. Pensa num Deus que gosta do de repente, é o nosso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente. E o texto é extraordinário porque diz ali, e de repente, do nada, sem aviso prévio nenhum, vem um tornado por nome de Euro-Aquilão. Ele bate naquele navio e começa a arrebatar. E agora tudo que era calmo se torna desesperador.
A navegação começa a se tornar desastrosa. Eles já estavam próximos de chegar ao lugar que eles queriam, mas não do lugar que Deus mandou eles ir. E muitas vezes, se você for por um lugar que Deus não te mandou ir, Deus vai mandar uma tempestade para te levar para o lugar de volta. Se você quer que eu te provo na Bíblia. Jonas disse: eu não vou pregar, eu vou entrar no navio. Entrou no navio, Deus mandou a tempestade. Se Deus te mandar pregar em um lugar e você não for, Deus vai mandar a tempestade. Mas por que a tempestade? É porque você está indo aonde Deus não mandou você ir. Agora, sabe por que Deus às vezes permite todo esse vento na sua vida e na minha vida? É porque muitas vezes um navio que anda à deriva, às vezes o navio ele está à deriva e nós precisamos entender que nós estamos navegando por águas tranquilas e dizemos: estou no controle, o meu ministério está fluindo, tudo que eu faço dá certo. Se eu toco, o céu desce. Se eu prego, Deus fala. E aí nós achamos que temos o controle. Aí Deus manda uma tempestade para você entender que você nunca teve o controle da sua vida. Que se Ele quiser, Ele tira a sua vida. Se Ele quiser, Ele tira o seu ministério. Se Ele quiser, a única coisa que Deus não vai tirar de você é o dom. Então você pode ter o dom de pregar e vai pregar muito, mas talvez o Deus que te deu o dom não esteja mais com você. E a maior ilusão deles foi pensar que eles tinham um controle. Meu Deus, me ajuda. Ora para o relógio parar, irmãos. E aí eles pensavam tudo está certo. Agora entenda uma coisa. Entenda algo. Não é porque o vento está calmo que é sinal de que Deus está no negócio. Se vento contrário pode ser Deus no negócio, vento calmo nem sempre significa que Deus está no negócio. A tempestade é o sinal de que Deus está provando que nem tudo que aparentemente está dando certo está nos planos dele. Ah, mas prega muito bem, tome cuidado, porque de uma hora para outra, de repente, você pode ouvir e dizer: poxa vida, mas era de confiança, mas de repente virou a cabeça. De repente deixou de ser seu amigo. De repente deixou de ser aquela pessoa que você confiava. De repente deixou de ser aquele pregador. De repente deixou de ser aquele levita. Aí eu te pergunto: quem te sobra? Porque se as expectativas estão em homens, nós perdemos o rumo da nossa navegação. E deixa eu desmistificar algumas coisas, porque tem algumas pessoas na internet e está gravando, e como nós vamos ser conhecidos, daqui a pouco alguém pega esse corte. Entenda algo. Tem muita gente na internet dizendo que maldito o homem que confia no homem, mas não estuda o contexto do texto. Ah, porque eu sou a igreja. Você não é nada. Sem Cristo e sem nós não somos igreja. Você é apenas alguém. Sem nós, você é apenas alguém. Se não tivesse vocês aqui, seria apenas palavras que eu estaria pregando para o espelho. Então quando nós falamos assim: não, mas maldito é o homem que confia no homem, entenda algo. Estude o contexto para você entender. Porque Deus tem colocado homens de Deus para te aconselhar, mulheres de Deus para te aconselhar. E melhor é nós ficarmos em bons portos, invernarmos ali, que eu sei que até parece ser um lugar muito tranquilo, não tem nada atrativo, mas a vontade de Deus está lá. Não tem nada que me agrada, mas Deus está lá. Não tem nada que me faça crescer os olhos, mas Deus está lá. O problema não é a fornalha, porque Deus estava lá. Então entenda uma coisa: não é onde você queria estar, mas é o lugar de segurança que Deus preparou para você estar. Agora, vocês percebem que essa navegação, ela começa a ficar desastrosa, porque de repente esse vento veio, e eles pensam que, aí eu lendo o texto, eu falei: Deus, eles não conseguem entender. E hoje nós temos a revelação das Escrituras. Naquela época eles não tinham, mas eu falei: Deus, mas será que eles não conseguem entender que eles estão na direção errada? Eles estão caminhando para onde agrada a eles. E eles começam a pensar que o problema é a carga, então vamos aliviar a carga. Só que o problema não é a carga. O problema
é a desobediência. E tem alguém aqui que entrou aqui nessa noite e fala: eu não sei porque a minha vida está de ponta cabeça. De uma hora para outra tudo começou a dar errado. Talvez o que Deus queria é que você continuasse em bons portos, e você decidiu pela desobediência entrar a mar afora e ir para Fenícia. Talvez a ordem que Deus te deu era para você ficar, e você falou: não, eu preciso romper no meu ministério. Mas o tempo era de você aprender. E quando tudo parece estar perdido, sabe qual é a sorte desse povo que está dentro do barco? É porque tem um homem por nome de Paulo que carregava uma palavra. Talvez a sua vida ainda não desmoronou, é porque ainda tem uma mulher e um homem de Deus que carrega uma palavra. A sua geração ainda não foi para as ruínas, é porque alguém ainda carrega uma palavra. Tem muita gente aqui que tem sorte de ter alguém que carrega uma palavra, porque se fosse por você, você já teria desistido. Se fosse por você, você já teria abandonado tudo. Você teria largado o ministério, largado família, largado o emprego. Você estaria vivendo uma vida lá vão ter. Só que o texto diz que fazia dias que eles não viam o sol, não viam estrela, e era sempre a mesma coisa. E até hoje você fica dizendo: mas a minha vida é sempre a mesma coisa. A minha vida sempre acontece, parece que é algo automático. Não sabe mais quando é dia, não sabe quando é noite, não diferencia mais as coisas. Já teve essa sensação, ou é só eu que às vezes tenho isso? O tempo passa e você diz assim: mas Deus, o Senhor me prometeu, mas parece que eu estou no mesmo lugar de novo e de novo. Não tem mais esperança de salvação aonde eu estou. Não tem mais salvação de esperança para minha casa. Por quê? Porque tudo é a mesma coisa todo dia. Eu vou para a igreja, eu oro, nada acontece. Eu jejuo, eu venho para as 48 horas de oração, nada acontece, parece que tudo é a mesma coisa. Paulo se levanta, olha para aquele povo sem esperança, aquele povo desanimado, aquele povo triste, aquele povo preocupado, e diz assim: eu avisei. Sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é que tem pessoas que nos avisam, e aí nós passamos pela tempestade, nós queremos que as pessoas que nos avisaram agora venham nos consolar, dando uma palavra de conforto. Mas a palavra tinha sido: eu acho que não é bom nós irmos, porque se nós formos, nós vamos enfrentar ventos. Então entenda algo. Paulo disse assim: vocês não me ouviram, mas eu avisei. A gente poderia ter evitado muitos problemas, mas vamos lá, porque eu estou dentro desse barco também. Por causa da desobediência de vocês, eu também estou dentro desse barco. Sabe o que eu aprendo com isso? É que os problemas do seu irmão é seu problema também. Ah, mas é a família dele. Não, mas é a tua também. Mas é a casa dele, mas é a tua também, porque se ele cair, nós caímos. Ah, não vai fazer falta sim. Ah, mas é só mais um. Não é só mais um, não, é uma casa. Ah, mas é só não. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas que nós esquecemos que tem pessoas dentro do barco que precisam da nossa atenção. Paulo diz: olha, enquanto vocês estavam preocupados com a tempestade, nessa noite o anjo do Senhor desceu. E não é qualquer anjo, a Bíblia diz: o anjo do Senhor desceu e falou comigo. E sabe o que ele disse? O barco vai quebrar, o barco vai despedaçar, mas tem de bom ânimo, porque vocês não vão morrer. Porque para Deus valia as almas e não o barco. Porque para Deus importava a vida e não o barco. Para Deus importa as almas, não a estrutura. E Deus disse: Paulo, o barco vai quebrar, mas as pessoas não vão morrer, fica tranquilo. Paulo, ele revela que ele estava dentro do barco porque ele tinha uma palavra. Ele falou assim: olha, o anjo desceu e falou que eu vou chegar em Roma, eu preciso me apresentar a César. Então entenda uma coisa, e eu parto para o final. Uma outra hora o pastor me convida. Ó, pastor, tem? Ah, então dá tempo. Então entenda algo. Durante essa trajetória eu não estou dizendo que vai ser fácil na sua vida. Eu não vim aqui dizer que nada vai acontecer durante esse processo, porque o compromisso de Deus é com a tua vida e não com as tuas coisas. Se for preciso, Deus tira, porque Ele precisa de você, não do seu carro, não da sua casa, não do seu dinheiro. Quando Deus diz para Paulo assim: Paulo, o barco vai quebrar, Ele estava tirando toda a confiança que era seguro para aqueles marinheiros, porque dentro de uma tempestade o lugar mais seguro é dentro do barco.
A não ser que tenha um doido que se aventura a pular no meio do mar na tempestade, que nem Pedro, mas ele foi debaixo de uma palavra, né? Mas o anjo mandou dizer que o navio vai se quebrar, mas as almas não serão perdidas. Paulo, ele olha para o centurião e diz assim: olha, deixa eu te dar um aviso. Aí, esse aviso que Paulo vai dizer para Júlio é o seguinte: porque quando começa a tempestade, a primeira coisa que acontece, as pessoas começam a pular fora do barco, porque eles avistam que já estão quase próximo da ilha. Eles falam: se o barco vai quebrar, então vamos pular fora. Aí tem uns mais doidos ainda, os soldados falam assim: olha, vamos fazer o seguinte, vão matar todos os prisioneiros, porque poderá ser que se eles pular e nadar, chegar lá eles podem fugir. Só que aí Paulo, ele olha para o centurião, para Júlio, e disse assim: Júlio, a promessa de Deus não é para quem pular do barco, é para quem ficar no barco. Está todo mundo colocando o bote aí, mas a promessa de Deus é para quem ficar no barco. Quem pular não está debaixo da palavra. Sabe o que acontece? Aqueles soldados que queriam matar, eles vão lá e cortam as cordas. E eles falam assim: quer saber? Se a promessa é para quem vai ficar dentro do barco, então vai ficar todo mundo dentro do barco. E Deus precisa levantar no meio de nós soldados que cortem essas cordas, dessas pessoas que estão tentando pular fora do barco, tentando pular fora do casamento, pular fora do ministério, pular fora do trabalho. E aí precisa ter homens e mulheres que cortam essa corda e dizem: acorda, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para a tua casa. Sabe o que Deus está nos ensinando? Eu sei que já te deu vontade de pular fora do navio. Eu sei que as circunstâncias adversas a qual você está inserido já tentou te impulsionar a sair da igreja. Mas Deus está dizendo que a promessa é para aqueles que permanecerem dentro do barco. E uma pessoa que vive desesperada, ela esquece de algo. E Paulo percebe no meio da tempestade, já havia dias que eles não comiam, eles não se alimentavam. Paulo, é interessante, porque no meio da tempestade, Paulo, ele teve tempo de perceber que tinha um pão dentro do navio. Paulo, ele vai e fala assim: olha, vocês estão há dias sem comer. Paulo, ele pega o pão, ele ergue, ele dá graça e ele reparte, tudo de ponta cabeça, mas ainda eles têm um pão para partir, eles têm algo para comer. A sua casa está de ponta cabeça, mas Deus não tem deixado o alimento faltar lá dentro. A igreja pode estar uma bagunça, mas ainda tem pão sendo repartido entre nós. Eu não concordo, eu acho que não deveria ser assim, mas ainda tem pão sendo compartilhado. Nós precisamos aprender a agradecer pela palavra que nos alimenta, e não muitas vezes pelas críticas que nos faltam, porque no meio dessa confusão toda, desse turbilhão todo, ainda tem um pão para você partir, ainda tem algo na despensa para você compartilhar. E aí acontece algo que no ministério de alguém todo mundo fala assim: meu ministério parou. A Bíblia diz que o navio, ele entra em 2 rochedos e fica imóvel. Aí todo mundo: poxa vida, Deus parou meu ministério, Deus parou com tudo isso. E não bastando parar, agora está vindo as ondas e está destruindo tudo. Aí eles começam a desesperar: não, agora vamos matar, agora nós temos que matar, agora nós temos que fazer. Quantas vezes você já tentou se mover em direção a algo, mas você via que a destruição era inevitável, e aí você pensou: quer saber? É melhor eu matar do que eu suportar tudo isso. É melhor eu matar o meu ministério do que eu suportar essa pressão. É melhor eu matar a minha família do que eu suportar tudo isso. Os soldados tiveram uma ideia: vamos matar. Mas Júlio gostava tanto de Paulo, e aqui os prisioneiros têm mais uma sorte por ter Paulo, porque Júlio, ele gostava de Paulo. E todas as vezes que você estiver passando por um processo doloroso, Deus sempre vai levantar um Júlio para poupar a sua vida. Deus sempre vai levantar um Júlio para cuidar de você. Era centurião, era romano, era do exército, queria julgar Paulo, mas Deus ordenou e colocou no coração de Júlio: você vai cuidar da minha promessa. Então, se for preciso, Deus levanta até o ímpio para cuidar da promessa que ele te fez. Deus sempre levantará um Júlio para proteger a promessa que está sobre a sua vida. E agora sim, para nós encerrarmos, eles chegam aonde era o destino deles. Diga assim: eles chegaram, todos com vida. E nós estamos aqui, todos com vida. Você chegou até aqui. Paulo e todos os tripulantes, eles chegam à ilha. E quando ele chega, a Bíblia diz que estava chovendo e frio.
Só que Atos capítulo de número 28, versículo 2 diz que o dia era chuvoso e frio, e eles estavam acendendo uma fogueira. E algo fantástico, porque Paulo, pastor, tinha acabado de passar por um naufrágio, pela luta que ele passou dentro do barco. E sabe o que ele vai fazer? Ao invés de criticar o fogo, ele vai ajudar a alimentar o fogo. A Bíblia diz que Paulo ele chega catando gravetos para ajudar a acender o fogo. E aí nós passamos por uma tempestade, por um naufrágio, por uma dificuldade, e aí nós não queremos mais, eu não quero mais. Só que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não é responsabilidade de Deus colocar a lenha, não é responsabilidade de Deus mandar os gravetos, é responsabilidade sua, pegar os gravetos e alimentar a fogueira. E eu aprendo uma coisa: não importa quantas tempestades nós vamos enfrentar, o que importa é o quanto nós estamos dispostos a não deixar o fogo apagar. Paulo ele começa a contribuir para que o fogo não se apague. E enquanto ele está indo nesse caminho, alimentando o fogo, uma víbora vem e pendura na mão dele. E mão representa o trabalho. Todo o trabalho que Paulo estava fazendo, a víbora estava tentando matar, e disseram: vai inchar, vai morrer. Mas nós vamos ver lá no final do capítulo de número 28, a mesma mão que a víbora achou que ia inchar, que ia matar, era a mão que estava curando o pai de Públio, era a mão que estava salvando, era a mão que estava libertando. Então eu quero te dizer algo: às vezes o diabo até te trouxe aqui e disse: eu vou matar, eu vou inchar, eu vou acabar com a vida dele. Mas olha você aqui. O diabo disse: eu acabo com a vida dele. Mas olha você aqui. O diabo disse: eu acabo com o ministério dele. Olha você aqui. Paulo passou pelo naufrágio, pela tempestade, pelo frio, e ainda assim estava alimentando fogo. A mesma mão que o inimigo tentou te ferir é a mesma mão que Deus vai usar para salvar. Se você entendeu que você passou por ataques e ainda está de pé, se você entendeu, e corre para cá, ministério de louvor, corre, venham. Se você entendeu que passou por ataques, mas ainda está de pé, se você entende que o fogo não pode apagar, se você entende que você precisa de força para continuar alimentando essa chama, o convite para você é: venha diante do altar. O convite é para você que passou por tempestade, naufrágios, por dores, por momentos difíceis. O convite é para você: saia e venha. Não perca tempo, nós não temos tempo. O tempo é agora. A promessa não é para quem pula fora, a promessa é para quem fica. A promessa não é para quem desiste, a promessa não é para quem abre mão, a promessa é que agarra a palavra. A promessa não é para aquele que diz: está difícil. Não, a promessa é para aquele que diz: ainda que esteja difícil, eu vou continuar. Ainda que esteja dolorido, eu vou continuar. Ainda que esteja insuportável, eu vou continuar. E nessa noite eu te convido para vir à frente, receber renovação, receber força do altar. Você precisa receber. O fogo não vai apagar na Água Viva Zona Norte. O fogo não vai apagar na cidade de Londrina. O fogo não vai apagar no estado do Paraná. O fogo não vai apagar. E a visão que o pastor compartilhou nessas 48 horas de oração, que na bandeira brasileira tinha vários focos de chamas, e eu creio que a cidade de Londrina e esta igreja é um foco do avivamento. Então corra para cá, corra, venha, levante do seu lugar, venha para frente, venha receber renovo, força. Venham adolescentes, venham jovens, vocês precisam ser renovados nessa noite, ser tocados. Vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há. Corra para frente, venha para frente do altar, o Senhor está te chamando. Venha ser renovado, venha ser tocado, venha ser liberto pela palavra. Minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. A tempestade é difícil, mas o Senhor está no barco. O processo é dolorido, mas o Senhor está conosco. A dor é grande, mas Ele vai te ajudar. Sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento
lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada, Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, Vai em meu lugar e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. eu vou amar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Nós clamamos por ti, Jesus. A terra clama por tua presença, Pai. Nós clamamos por ti. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor.
agora. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, Pai. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje. Oramandora Márcia. Eu estou tentando me segurar aqui porque essa igreja hoje está um barril de pólvora. Qualquer faísca que risca, esse negócio explode. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Cadê você que está aqui na frente ou está no meio do povo, que se afastou do caminho do Senhor Jesus Cristo ou ainda não é cristão, e você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje? Cadê você? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Cadê você? Está aqui a primeira vida para Jesus. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida para Jesus? Dê um sinal, acenda as luzes brancas para mim, para eu ver se tem alguém no meio do povo. Cadê a segunda vida para Jesus? A senhora é a mãe da Isa? Eu vou ter que falar isso. A filha ficou 48 horas aqui clamando e a mãe está aqui aceitando a Jesus. Eu vou repetir. A filha ficou 48 horas aqui clamando ao Senhor e a mamãe está aqui na frente entregando a vida para Jesus. Abraça ela, Vivi. Jesus tem cura para essa mulher hoje aqui. Jesus tem cura na alma para ela. Satanás, você perdeu. Satanás, eu falo em alto e bom tom. Você perdeu sobre a vida desta mulher. No 3, Satanás, eu estou te dando uma ordem. Correntes que prendiam a vida dela vão ser despedaçadas agora. Eu conto 1. Eu conto 2. Eu conto 3. As correntes estão sendo quebradas sobre a tua vida agora. O diabo tem tentado te matar. Você até tem pedido, Senhor, eu quero é morrer. Mas Deus está te dizendo, te trouxe aqui para te trazer vida. O diabo já perdeu. Deus está dando uma chance de você ter uma nova vida em Cristo hoje. As correntes já foram quebradas. Tem demônios perturbados correndo na frente dessa igreja agora. Essa macumba, essa feitiçaria que foi feita para destruir tua vida, destruir tua casa, te deixar louca, está sendo quebrado agora. Agora. Na autoridade do nome de Jesus, Satanás, pode tirar as tuas garras
do sentimento, da mente, da cabeça dessa mulher agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como fogo que desce e queima, libertação agora. Dá um abraço, né? Esse rapaz aqui, isso, corre aqui. Eu acho que eu te cumprimentei umas 2 vezes aqui na igreja. Você me perdoa se eu não lembrar de você? Tem não? Posso te fazer uma pergunta? Como que é? Jesus não esquece. Posso te fazer uma pergunta? Você está fazendo o que aqui, cara? O que você está fazendo aqui nessa igreja? Fala isso não. Aqui é o quê? Aqui é meu lugar. Quando eu olhava para você, Jesus me disse que Deus te trouxe aqui para um avivamento. E há um avivamento separado para a tua vida. E que bom que você colocou as 2 mãos no altar, porque há um fogo sobre este altar. E o céu está dizendo que você estava no teu lugar e você dizia: Senhor, faz de novo. Faz de novo na minha vida. E o céu manda te dizer nesta noite que há uma apoteose de glória que está manifesta nesta casa. E no glória da igreja, enquanto alguém está entendendo que quando clama, este fogo aumenta, é como Paulo, os apanhadores de lenha, para essa fogueira que está acesa aqui. Olha lá, já tem gente apanhando lenha. Esse fogo vai te encher, cara. Olha isso. Deus em Israel, caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Eu tenho mais alguém se reconciliando com Jesus, voltando para Jesus aqui. Levanta as tuas 2 mãos para o céu, rapaz. Levanta, já que é para voltar, vamos voltar com gosto. Séria. Eu me recordo da história de uma pessoa que eu evangelizei por um tempo. Ele passou algumas vezes voltando para Jesus, voltava 2, voltava 3, voltava 4, e um dia alguém disse: que negócio é esse, toda hora está voltando? Eu disse: se ele continuar voltando, eu vou começar a levantar minhas mãos para voltar para Jesus no meio do culto também. Uribicala séria. Olha lá, Jesus já está renovando ele. Está voltando para Jesus e já renovado. Como acaba um negócio desse?
Deus abençoe, meus irmãos. Daqui pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Como é que é? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar, Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Posso falar uma coisa para vocês? Se comportem, vocês são os evangélicos. Se comportem, vocês estão numa igreja. Oh. Aleluia. Aleluia. Oh. Tem um anjo na porta daquela igreja. Eu entendo que a gente precisa ter organização. A gente tem hora para começar e tem que ter hora para terminar. Glória a Deus. Amém. Vocês são muito bagunceiros, gente. Pelo amor de Deus. Queremos encontrar a face do nosso amado. Quem tem responsabilidade com as suas casas, com o horário, que às vezes tem esposa que o esposo está esperando em casa. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você vá em paz. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você possa cumprir o teu horário e ir para a tua casa. Mas o culto dos adolescentes começou às 20 horas da sexta-feira. Mas o propósito das 48 horas começou às 22 horas. Para quem precisa ir, estenda as tuas mãos assim para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos. E quem recebe diz amém. Agora, para quem vai cumprir as 48 horas, bora lá, varão.
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso Ele é o Senhor. Eu sou canela de fogo, Reteté de Jeová. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, e sou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda, é labareda de fogo, é labareda, é labareda de fogo, é fogo santo, é fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. É labareda de fogo, é labareda. Pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está seu Deus? Enquanto nós cantamos, prepara o vídeo. Coloca no telão aqui o vídeo das 48 horas.